O momento de louvor é um momento muito especial no culto, né? Pra mim, assim, é a minha parte favorita. E louvor a gente faz sozinho, mas quando a gente está em comunhão, como povo de Cristo, é muito mais gostoso, né? É muito melhor quando você pode compartilhar desse sentimento com o irmão ao seu lado. Porque nós somos o povo de Cristo. E a gente pode ser povo do Canadá, povo do Brasil. Isso não foi uma escolha sua e nem escolheram isso para você. Isso simplesmente aconteceu. Mas ser povo de Deus, você foi escolhido para isso. Nós somos uma nação, a nação de Cristo, um povo de Cristo escolhido. Uma nação eleita, um povo eleito. Então, vamos adorar ao nome desse Deus que te escolheu. Esse Deus que se faz presente aqui, esse Deus que se faz presente todos os dias na sua vida. É o teu povo.
sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua
Não seríamos nada sem Ti, Jesus. Aqui seria apenas um lugar. Nós seríamos apenas pessoas perdendo tempo, Pai, mas nós adoramos o Deus vivo. Nós Te adoramos, Jesus. Foi por causa do Teu sacrifício que hoje nós somos família, que hoje nós somos igreja. E juntos queremos declarar que não há ninguém como a Ti. Nem na terra, nem nos céus, não há ninguém como a Ti, Jesus. Só Tu és digno, só Tu és santo. O Senhor é digno de todas as nossas vidas, de todo o nosso tempo, de tudo que somos e tudo que temos. Nós estamos aqui por causa de Ti. Você é o centro de tudo, é o centro dessa igreja, é o centro da nossa vida. Eu queria convidar vocês a orar em grupos de 2 ou 3 e agradecer a Deus pela nossa igreja, orar pela nossa igreja aqui em Calgary. Que às vezes eu penso de onde tudo começou, lá no basement do Pastor Pedro. E hoje nós estamos aqui e não foi plano do Pastor Pedro, não foi plano de ninguém. Essa igreja nasceu no coração de Deus. Que nós precisamos agradecer a Ele não só por essa igreja, mas pela igreja de Cristo. Vamos orar pela igreja de Cristo em todo o mundo, a igreja que está sendo perseguida. Agradecer a Deus porque nós temos a liberdade de adorar Ele. Nós temos a liberdade de estar aqui. Eu sei que para muitos essa igreja é família, é socorro. Então que nós possamos agradecer a Deus e interceder pela nossa liderança, pela nossa cidade. Tudo
aceitos como filhos. Queremos te dizer, Pai, que não há lugar melhor do que estar na tua presença, do que estar com os teus filhos, com o teu povo, Jesus. Que isso não é uma obrigação, não é um dever, mas é o nosso prazer. É o nosso prazer estar contigo, é o nosso prazer estar com aqueles que o Senhor ama. Obrigado por esse privilégio, Jesus. Nós te amamos. Agora nós vamos ter o nosso momento de dízimos e ofertas. E eu queria ler uma passagem que está em Lucas 7:44, que é quando a mulher, ela derrama o perfume aos pés de Jesus. E aquele perfume que ela derrubou era muito caro. E os próprios discípulos de Jesus, eles chamaram de desperdício. Porque esse dinheiro poderia ser usado para os pobres, esse dinheiro não sei o quê. Os próprios discípulos de Jesus, aqueles que andavam com ele, tinham visto isso como um desperdício. E Jesus disse isso. Lucas 7:44. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. E Deus tem falado muito comigo sobre isso essa semana, que a nossa resposta a Jesus, o tanto que nós demonstramos o nosso amor para Ele, tem tudo a ver com o nosso entendimento da graça. Tem tudo a ver com o nosso entendimento do sacrifício de Jesus e o que Ele fez por nós. Tem tudo a ver com a nossa humildade. E às vezes, como os discípulos, a gente se acostuma, sabe? A gente se acostuma com o fato que a gente foi perdoado, que a gente é salvo, a gente se acostuma com o fato que a gente tem livre acesso à presença de Deus. Mas essa mulher, ela tinha tanto entendimento da graça, ela tinha tanto entendimento do amor de Jesus, ela entendeu tanto o quanto ela foi perdoada, que para ela não foi desperdício. Ela derramou tudo que ela tinha aos pés de Jesus. E eu acho que às vezes a gente lembra só dos pecados, vamos dizer, grandes, sabe? Que Jesus salvou a gente lá no passado, antes a gente se converter. Mas a gente esquece que ainda hoje nós não merecemos a presença dEle, nós não merecemos o perdão dEle, nós não merecemos a graça. E Ele perdoa a gente constantemente. Tem muita coisa ainda dentro de mim que precisa ser ajustada, tem muita coisa dentro de mim que não parece nada com Jesus. E mesmo assim eu posso chegar aos pés dEle, eu posso ser uma com Ele, que é totalmente santo. Então que a gente venha pensar sobre isso quando a gente entregue os nossos dízimos e ofertas. Que a nossa resposta a Jesus está ligada com o nosso entendimento do que Ele fez por nós. Tudo que a gente pode dar tudo para Ele, ainda não ia ser suficiente para demonstrar, para, vamos dizer, chegar ao mesmo nível do amor que Ele teve por nós. Nunca. Aqui vai ter o QR Code, tem como fazer e-transfer, tem essas caixinhas aqui para dar o dízimo. Tá tudo no site da igreja também.
Jesus mudou minha vida, cantarei. Aleluia, aleluia. Fui perdoado e amado por Jesus.
teu perdão, Jesus. Quem somos nós? Quem somos nós se não por ti, Jesus? Obrigado pelo teu perdão. Nós queremos derramar tudo que somos aos teus pés, Jesus. Porque o Senhor é digno de tudo. O Senhor é digno de tudo. Obrigado pelo teu perdão. Porque nós somos salvos, aceitos, filhos. Fomos feitos filhos e cordeiros com Cristo. Obrigada, Jesus. Abra sua boca, comece a agradecer Ele pelo perdão, pela graça. Diz pra Ele que você ama Ele. Agradece Ele pelo amor que Ele tem por você. Porque Ele te ama. Ele te ama. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Eu queria chamar as crianças aqui à frente. Vamos erguer as nossas mãos e orar pelas nossas crianças. Pai, nós queremos te agradecer pela vida de cada criança aqui, Jesus. Nós te agradecemos por cada uma delas. Pai, nós abençoamos elas. Nós declaramos, Senhor, sobre a vida delas, que elas vão crescer sabendo que elas são amadas por Ti, Pai. Que elas venham ter a identidade firmada em Ti, Senhor. Que as nossas crianças venham saber quem elas são em Cristo. Que desde novinho elas venham ter entendimento, Pai, do Teu perdão, da Tua graça, entendimento de quem elas são, do que elas foram chamadas para ser e fazer, Pai, através de Ti. Nós declaramos que elas vão ser cheias do Teu Espírito, Pai. Nós pedimos que o Senhor venha protegê-las, Pai. Protege a mente e o coração delas, protege os ouvidos delas, Senhor. Protege os pés por onde elas andarem, Pai. E nós queremos pedir, Pai, que qualquer armadilha do inimigo venha a ser desfeita no nome de Jesus Cristo, Pai. Nas escolas, Pai, em casa, o que elas estão assistindo, não sei, Pai, mas que o Senhor venha proteger elas, que elas venham conseguir escutar a Tua voz, Pai, desde já. Nós também abençoamos os professores, o que vai ser ministrado na salinha hoje, Senhor. Nós declaramos que vai ser frutífero, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia, igreja. Glória. Tenho alguns avisos para dar essa manhã, mas antes da gente começar a dar esses avisos, eu queria saber se tem alguém que nos visita hoje pela primeira, segunda vez. Tem alguém nos visitando hoje aqui? Pode levantar o seu braço. Temos visitantes de longe, lá do Brasil, não é? Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe vocês. De Kitchener também. Seja bem-vindo, hein? O amigo do Dani. É isso? Glória a Deus. Que alegria. Que alegria. Eu queria pedir para o pessoal da mídia. A gente tem um vídeo aqui da Bia, né? Nossa missionária em campo nesse momento. E queria chamar a Fábia, enquanto o vídeo vai passando. A Fábia tem uma palavrinha aqui para dar para a gente, uma atualização da Bia. Pode vir. Have you noticed everything works in my favor?
difícil, né? Ainda ela está lá. Mas, enfim, o que... vocês viram o barco, ela foi para uma ilha bem remota, 5 horas de viagem de barco. Lá, para comer, tinha que comprar, tinha que ter cash, né? Comprar o que eles caçavam. Então, não tem galinha para caçar, não tem boi para caçar. Então, vocês sabem o que é que eles devem ter comido. Mas, graças a Deus, ela já está de volta em Bissau. Tá? Chegaram ontem, graças a Deus, mais 5 horas de viagem de barco. Ela presenciou muita coisa assim, espiritualmente falando. Ela vai passar isso para vocês. O que foi a graça de Deus é quando ela chegou na ilha, que o pastor de lá recepcionou eles, né? O pastor é brasileiro, com a família brasileira. Foi uma bênção. Tá? Agora, o que eu e Alexandre, a gente quer falar com a igreja é agradecer a vocês, cada um de vocês, pela oração, né, pelo cuidado, pelo amor de cada um de vocês com minha filha, com Bia, conosco, né, ajuda, e hoje tem feijoada de novo. E eu queria dar um testemunho muito rápido. O ano passado, a gente juntou um dinheiro que a gente falou que era para a faculdade dela e para algumas coisinhas, né? E Deus fez tudo diferente. Então, a gente não tem mais esse dinheiro porque Deus disse que era para usar para Ele, né? Então, por isso que ela está lá e vai voltar aí cheia de Deus no coração e compartilhar com vocês isso, né? Ela presenciou realmente muitas coisas e está sendo bem impactante na vida dela. Ela volta para o Havaí, chega no Havaí sexta-feira, de volta, 8 horas da noite, 2 dias viajando, né, porque eles têm que ficar. E dia 10 de março, daqui a 3 domingos, ela vai estar aqui com a gente. E eu queria fazer só um agradecimento especial mesmo. Eu sei que ele não gosta de ficar sendo exaltado, mas eu preciso fazer esse agradecimento especial para o pastor Alexandre, que foi uma das pessoas que Deus usou na nossa vida, quer dizer, sempre usou, desde que a gente conheceu ele, e a família dele, mas eu queria agradecer o Senhor aqui na frente de todo mundo, porque realmente Deus usou a sua vida com palavras de incentivo, de encorajamento, que todo mundo sabe o quanto foi difícil para a gente deixar a Bia, né? E presenciar as coisas que ela presenciou e passar por coisas que ela passou. Tá? Mas ela vai trazer muitas novidades aí para vocês e abençoar a vida de cada um. Tá bom? Obrigada, gente. Amém, glória a Deus. Com certeza a Bia não é mais a mesma, depois de tudo que ela viveu, não é? Ela vai ter muita coisa para derramar sobre nós aqui, vai edificar as nossas vidas também. Então, dando continuidade aos nossos avisos, a gente tem um chamado aos voluntários. Então, se você deseja servir na casa do Senhor, nós precisamos de você. Então, você pode procurar alguns líderes de ministério infantil, da logística, o pessoal do áudio e vídeo e tradução. Então, tem muitos lugares, muitos espaços aqui que precisam ser preenchidos por aquilo que Deus já colocou nas suas mãos. Não se permita ser usado pelo Senhor. Amém? Então, chamado aí aos voluntários. O próximo, sobre os life groups. Então, nós temos grupos semanais que se reúnem nas casas, de diferentes faixas etárias. Então, grupos de jovens casados, grupos de não tão jovens assim, com filhos. Enfim, temos para todas as idades. Então, tem sido uma bênção, é um tempo maravilhoso de comunhão, de crescer nos relacionamentos, de crescer com Jesus também. Então, os nossos life groups se reúnem semanalmente. Se você ainda não faz parte de um life group, eu quero encorajar você a fazer parte, a pertencer a um life group, né? Se a gente abrir o microfone aqui para testemunhos, vocês vão poder ouvir o quanto tem sido abençoador, né? O quanto a gente tem crescido por viver em life group, por nos permitirmos, né, viver assim juntos como igreja. Nosso próximo aviso é sobre o encontro dos jovens, né, que é o Encounter. Todas as sextas-feiras. Nós vamos ter sexta-feira agora aqui no hotel? Sim ou não? Não, daqui
2 semanas, né? Na outra semana. Então, uma semana aqui no hotel, outra semana em pequenos grupos, certo? Então, você que é jovem, convide amigos. Você que conhece jovens, também convide para fazer parte desse grupo. Grupo dos homens. Então, homens, quinzenalmente, os homens têm se reunido na casa do pastor Pedro, né, para um estudo direcionado a este público. Então, se você também não faz parte, você ainda não está fazendo parte desse grupo, queremos encorajar você. Procure o pastor Pedro ou o Anderson. Anderson, levanta a mão assim, para todo mundo te ver. O carequinha mais famoso da 2 or 3. Procure, porque também tem sido muito edificante, né? Então, são aos sábados, das 8 às 10 da manhã, certo? Obrigada, Vini. Mais um aviso, oração de mulheres. As mulheres têm se reunido todas as quartas-feiras na casa da Silvia, para um tempo de oração, de intercessão, né, pelas nossas vidas, pela igreja, por situações de saúde, né? São tantos motivos, né, que a gente tem intercedido e a gente tem visto o mover de Deus, né, no meio de nós. Então, a gente já tem tantos motivos de gratidão por aquilo que a gente já pediu ao Senhor. Então, eu quero também chamar você, mulher, a fazer parte desse grupo, tá com a gente às quartas-feiras. E a gente vai começar um estudo direcionado às mulheres. Eu quero mostrar a vocês aqui rapidamente. Então, é um estudo de 8 semanas, baseado nesse livro aqui, que se chama Mulher, Sua Verdadeira Feminilidade, Design Divino. Então, nós temos algumas unidades desse livro em português, mas ele também está disponível em inglês, certo? E esse estudo vai ser quinzenal, às quartas-feiras também. Então, você que deseja fazer parte, procure a Silvia, certo? No final do culto, ela vai te dar mais informações de como adquirir o livro, em português ou em inglês, e sobre os horários, como tudo vai funcionar. Mas eu tenho certeza que vai ser transformador nas nossas vidas. Então, eu sei que para a mulher, às vezes, é mais difícil sair durante a semana, organizar, deixar tudo organizado, a casa, os filhos, mas que Deus possa realmente encorajar você a se preparar com antecedência e fazer parte disso. Amém? E, por último, deixa eu ver se é isso. É isso mesmo. No próximo domingo, a gente vai ter aqui conosco o pastor Jamal, né? Para quem conhece, né? O pastor abençoado, que tem nos edificado tanto, né? Através da sua vida, do seu ministério. Então, ele vai estar com a gente aqui para um culto muito especial. Ele com a sua esposa, né? Nós vamos conhecer a pastora Juliana também. Então, convide, traga convidados, amigos, para estar conosco. Amém? Que Deus abençoe. Queria chamar o pastor. Graça e paz, irmãos. Amém? Amém. Estão ouvindo bem ou não? Não? Sim, sim, não. Ok. Só uma retificação no último aviso. No aviso estava 7 p.m., mas na verdade é 7 a.m. Não, brincadeira. 10 da manhã, ok? Então, 10 da manhã nós teremos o culto especial com o pastor Jamal no domingo que vem. Amados, nós tivemos e estamos aqui com vários visitantes que chegaram hoje pela primeira ou segunda vez e já foram apresentados. Mas se pudéssemos novamente, vamos aplaudir a Deus pela vida deles, são muito bem-vindos. Voltem sempre. Em nome de Jesus, somos muito alegres pela sua presença. O pastor Daniel também está ali, faz um tchauzinho, pastor. Está nos visitando, está andando por Canadá agora, não é? Está residindo no Canadá, é muito bem-vindo. Obrigado pela presença. Quero também agradecer, os irmãos sabem, ficamos 5 dias no hospital. Não foi para evangelizar, não. Antes fosse. Foi um susto que tivemos quarta-feira, né? Deu um mal súbito. Demos entrada no hospital e realmente os exames deram que tinha sido um princípio de infarto, mas no decorrer do tempo eles fizeram vários exames e constataram que não tinha nada, né? O coração, acharam fantástico, o coração está com o coração de adolescente, as forças de um jovem. E graças a Deus tudo correu bem. Eu quero agradecer muito
a oração dos irmãos, alguns puderam visitar, alguns levaram feijoada no hospital. Isso foi fantástico, né? Foi fantástico. Então, vimos, o pastor Pedro testemunhou semana passada, vimos milagres acontecendo naquele quarto, muita coisa tremenda de Deus. A única coisa que foi difícil para nós é que não tinha muito o que fazer. Eu coloquei a leitura bíblica em dia, era o que tinha que ser feito, e dormi bastante. O sono é sempre reparador, não é? Já fizeram um cálculo de que se a pessoa dormir de 6 a 8 horas por dia, o que é o ideal, ela vai ter dormido 1/3, ou ter usado 1/3 da sua vida dormindo. Por aí você faz o cálculo, de acordo com a sua idade, quantos anos você já passou dormindo. Vou usar aqui o exemplo do Plínio, 60 anos. Divide por 3. 20 anos dormindo. Não tem problema de dormir tanto. Dormir faz bem, não é? A gente tem que reparar, renovar as forças, etc. Porém, o problema não é dormir. O problema é dormir na hora errada. Quando a gente tem que estar acordado e estar dormindo. E quando a gente deveria estar acordado e estar dormindo, muita coisa está acontecendo, a gente não está aware. A gente não está consciente. Por exemplo aqui, né? Eu lembro lá na nossa igreja, chamava Novas de Paz, Santa Adélia, São Mateus, lá em São Paulo, lugarzinho lá. E foi a primeira vez que aquele jovem foi convidado para dirigir o culto de quarta-feira, que era o culto de oração. Era uma igreja batista bem tradicional. E aí ele, tudo bem, foi lá, ele sentou-se na mesa e estava dirigindo o culto de oração. E ele não sabia muito o que fazer, disse assim, gente, vamos orar então, que qualquer motivo que você tiver de oração, comece a orar. E o pessoal estava orando, né, lá de joelho, alguns sentados, outros de pé, e ele na mesa assim também orando. E foi um culto longo, né? Eram uns 40 minutos, 50 minutos, o pessoal orando, não parava. E aí eu achei estranho, porque né, ele estava lá na mesa orando daquele jeito, não é tanto de orar, por que está orando tanto dessa vez? Aí a gente foi lá para cutucar e saiu a baba assim, ele estava dormindo. E a igreja orando. Uma outra oportunidade que eu tive, estava lá em Perdizes, na faculdade, alguns pastores na classe, e o professor estava dando aula. E a aula que ele estava dando estava um pouco boring, um pouco chata, e o pessoal começou a dormir. O pastor Domingos estava presente. E o pessoal começou a dormir. E aí, o pessoal, para tirar um pastor tirando sarro do outro, né? Chegou outro pastor, pastor Nelson. Está chamando você por hora, está chamando você por hora. E ele estava dormindo. Aí ele, o quê? Ele levantou, Senhor, obrigado, e estava no meio da aula. O pessoal tudo riu, o professor agradeceu a oração. Mas tem muita coisa de Deus acontecendo. E eu corro o risco, e você também, se é humano como eu, de estar dormindo quando deveríamos estar acordados. É o caso deste jovem em Gênesis 28, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá. Gênesis 28, esse jovem também teve uma experiência tremenda com Deus. Gênesis 28, a partir do versículo 10. E ele pôde perceber de como Deus é grande, como Deus está se manifestando e ele ainda estava dormindo. Nós estamos já nesse terceiro domingo desta série Igreja, Comunidade Essencial. A gente aprendeu sobre a experiência que Dorcas teve naquela chamada Comunidade Amigos da Fé. Aprendemos semana passada sobre a solidez, a indestrutibilidade da igreja que foi edificada por Jesus, como ela avança e é indestrutível. Nós vimos isso. E hoje vamos olhar à luz deste sonho que Jacó teve, em Gênesis 28, a partir do versículo 10 até o versículo 22, da razão de que a igreja é essencial. Ela é essencial para todo aquele que está numa jornada grande, numa jornada tremenda, que é nessa vida que nós vivemos em Calgary, aqui no Canadá, seja no Brasil, onde for. Estamos numa jornada, todos nós, e precisamos passar por Betel. Precisamos passar pela casa de Deus. É essencial para cada ser humano ter essa experiência viva e pessoal com Deus em Betel. Acompanhe comigo a leitura que vamos fazer em Gênesis 28, a partir do versículo 10. O texto não será projetado, mas você pode acompanhar na sua Bíblia
ou no seu celular, você tiver aí, pode ligar no seu celular. A tradução que eu vou ler é Almeida Revista e Corrigida, mas acompanhe na sua Bíblia também. O texto diz assim, aliás, todos já acharam? Digam amém. Amém. Gênesis 28, a partir do versículo 10. Partiu Jacó, pois de Berseba, e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já tinha se posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por cabeceira, e deitou-se naquele lugar e sonhou. Eis uma escada posta no céu, cujo topo tocava os céus. Uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor Deus estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti, na tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. Eu serei contigo. Eu te guardarei por onde quer que fores, e eu te farei tornar a esta terra. Perceba o sujeito desse versículo 15. Eu estarei contigo, eu guardarei por onde quer que fores, eu te farei tornar a esta terra, porque eu não te deixarei, até que eu te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, tão importante essa palavra, temendo, ele disse: Quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, a porta dos céus. Então se levantou Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por cabeceira e pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel, que significa casa de Deus. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E votou Jacó um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada, nesta viagem que eu faço, e me der pão para comer e vestido para vestir, e eu em paz voltar à casa do meu pai, o Senhor, olha o voto, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que eu tenho posto por coluna será a casa de Deus, Betel, e de tudo quanto me deres, certamente eu lhe darei o dízimo. Vamos orar. Amado Deus, obrigado pela experiência que nós temos, um pouco diferente da de Jacó, que era um imigrante, tinha saído da casa do seu pai para o lugar que ele tinha planejado junto com sua mãe e seu pai, Harã. Obrigado porque da mesma forma nós estamos atravessando diversos desertos, já vimos o sol se pôr, o sol se colocar, já presenciamos o calor do dia, a escuridão e a frieza da noite, e em nenhum momento, nós sentimos a tua ausência. O Senhor sempre está conosco. Obrigado por esse privilégio, Pai, que temos, dessa importância que Betel, a casa de Deus, é para nós. Obrigado porque o Senhor nos renova, o Senhor nos confronta, o Senhor nos transforma, o Senhor nos anima, o Senhor nos exorta, o Senhor nos reveste, nos dá proteção, nos dá ânimo, nos dá esperança em Betel. Obrigado pelo privilégio que temos, Senhor Deus, todas as vezes que passamos por Betel, onde está o teu povo, essa comunidade reunida para te adorar, todas as vezes o Senhor assim se manifesta em nossas vidas. Obrigado, Jesus. Mas queremos te pedir em nome de Jesus, tira de nós tudo aquilo que nos impede de conhecer, de compreender, de entender que o Senhor está presente. Abre os nossos olhos espirituais, abre a nossa mente, abre o nosso coração. Dá-nos o temor que vimos que Jacó desenvolveu aqui. Dá-nos o temor que Jesus nos ensinou na tua palavra, para reconhecer a tua presença entre nós, muito além do que nós entendemos ser este temor. Mas o Senhor está aqui, o Senhor é bem-vindo neste lugar. O Senhor prometeu e cumpre o que prometeu: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Pai, o Senhor é bem-vindo.
Mas pedimos ao Senhor, ó Pai, que nos tire do sono. Nos tire do sono doutrinário, do sono denominacional, do sono do pecado, do sono da letargia. Nos tire do sono. Nos faça levantar e seguirmos na jornada que o Senhor propôs para nós. E Pai, abre os nossos olhos. Os céus estão abertos. Há uma escada neste lugar que nos leva ao teu trono da glória. Deus, dá-nos o privilégio, ó Pai, de entender isso e viver. E promulgar, propagar isso àqueles que estão nesta cidade. São transeuntes, sem destino certo. São pessoas que estão desesperadas, pessoas que não têm um alvo, e quando têm, são alvos terrenos. Mas dá-nos o privilégio, ó Pai, de compartilhar também a bênção que é Betel, estar na casa de Deus, para sermos, ó Pai, de alguma forma chacoalhados, transformados por Ti. Pai, a nossa oração, crendo em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, Jesus, e amém. Amados, vamos entender um pouquinho, mantenha a sua Bíblia aberta se puder, ou o seu app, seu celular, para a gente entender um pouquinho o que está acontecendo aqui. Jacó, nascido de Isaac e Rebeca, já na sua longa idade, não é? Rebeca já era de alguma idade, teve o privilégio de dar luz a gêmeos, Esaú e Jacó. E Jacó e Esaú cresceram como gêmeos junto com seus pais, Isaac e Rebeca, aprendendo sobre a fidelidade de Deus na vida dos patriarcas, na vida do seu avô e na sua própria vida, Isaac. Cresceram, mas cada um desenvolveu sua própria personalidade, sua própria característica. E a Bíblia diz que Jacó, ele desenvolveu aquilo que era próprio do seu nome. Ele era um enganador, ele era um trapaceiro, ele buscava as coisas do seu próprio jeito, não importava o jeito que ele queria algo, não importava os métodos, ele usava o que fosse necessário para alcançar o que ele queria, foi o que ele fez. Roubou a primogenitura do seu irmão Esaú. Seu irmão Esaú vendeu-lhe a primogenitura por engano. Mais para frente, junto com a sua própria mãe, Rebeca, ele usou também de um conluio com ela para enganar o seu próprio pai, Isaac, que já estava cego. E aí, enquanto Esaú foi buscar um guisado para o seu pai, Jacó fez-se passar por Esaú, colocou uma roupa diferente, junto com a sua mãe Rebeca, enganaram o seu pai. E ele então, de novo, enganou, usurpou a bênção que era do seu irmão, e ele tomou para si. Quando Esaú soube disso, Esaú prometeu com sã consciência: eu vou matar o meu irmão. E só vou esperar que o meu pai venha falecer. Assim que Isaac, meu pai, falecer, disse Esaú, Jacó será morto. Sua mãe, Rebeca, ouviu dessa palavra de Esaú. E então eles decidiram, como diz o versículo 10 aqui que lemos, enviar Jacó para longe, para uma jornada de cerca de, alguns afirmam, 640 a 800 quilômetros. Era muito longe. Uma jornada que saía da sua terra, onde estavam os seus pais, para uma cidade chamada Arã. Uma jornada nada fácil. Tinha que atravessar desertos, tinha que ir por cidades desconhecidas, tinha que enfrentar pessoas e situações pertinentes ao deserto. Pela primeira vez, Jacó deixou o seu conforto, deixou o seu aconchego, para ir para um lugar, para uma jornada que ele não conhecia, que ele não sabia. Nada diferente do que nós estamos passando. Disseram para nós uma vez ir para o Canadá, viemos para o Canadá, mas houve um momento na história que a gente não sabia o que ia enfrentar. Não sabia dos desertos, não sabia que realmente chegava a menos 50 no Canadá. Achava que era papo furado, mas não, é verdade. Vimos muita coisa, estamos experimentando muita coisa difícil. Mas essa foi a jornada de Jacó. E Jacó, nessa jornada, ele aprendeu o quanto que sua mãe e seu pai eram importantes em sua vida. Eles deixaram e ele aprendeu com a sua mãe e com o seu pai o plano que eles tinham planejado para ele. Jacó entendeu esse plano e segue agora o plano do seu pai e de sua mãe para ir para Arã. Cerca de 800 quilômetros, como alguns estudiosos afirmam. Mas a vida de Jacó foi transformada pelo privilégio que ele teve, como você viu aqui no versículo 11, de chegar a esta cidade. O sol já havia se posto, era escuro, embora a cidade que ele estava chamava-se Luz. Ele não estava debaixo de luz,
Ele estava debaixo das trevas do deserto, da escuridão do deserto, da frieza do deserto. E ali, diz o texto no versículo 11, ele pegou uma pedra, não tinha travesseiro, não tinha cobertor. Alguns afirmam que ele tinha poucos recursos em mãos para poder viver esta viagem e chegar até Harã. Ele nem sabia se ia conseguir chegar até Harã. Ele tinha dificuldades, usou um travesseiro, uma pedra como travesseiro, diz o versículo 11, ele ali dormiu, ele ali descansou. E o que é interessante nesse versículo aqui, é que assim que ele dormiu e descansou, versículo 12, ele teve um sonho. E nesse sonho de Jacó, a gente pode extrair muitos princípios para nós, muitos princípios para a igreja, por que a igreja é uma comunidade essencial e qual é a razão que nós temos para declarar que a igreja é importante, é vital para a nossa história, para a vida desta cidade e para as pessoas que ainda não conhecem Deus, ainda não conhecem Jesus. Jacó chegou até aquela cidade, que você já sabe o nome, é a cidade de Betel. E em Betel, ele aprendeu que em Betel existe conexão entre a terra e os céus. Até então, Jacó poderia ter tido a sua pior noite. Quem sabe lembrando do que ele fez para o seu pai, quem sabe lembrando das ameaças do seu irmão, quem sabe ele mesmo disse assim, eu não mereço mais viver, eu não mereço ter família, eu sou disso mesmo, eu não sei se vou chegar nessa cidade de Harã, não tinha mais esperança, ele mesmo se desacreditou, a sua autoestima estava avariada nesse momento, ele já não tinha mais perspectiva de onde chegar. Mas o sonho deixou claro para Jacó, que ele não está sozinho, que a vida não é apenas nessa esfera física. Ao contrário do filme de Leonardo DiCaprio, nós temos que look up, temos que olhar para cima. A vida não é apenas nessa região, nesta posição oriental, nós também temos que manter os nossos olhos numa posição vertical. Há muito que acontece na esfera física e na esfera espiritual. Muitos de nós, mesmo conhecendo Betel, muitos de nós, mesmo tendo experiências em Betel, vivemos no plano ou na esfera física. E esquecemos que os habitantes de Betel entendem que tudo o que acontece na esfera física, primeiro ocorreu na esfera espiritual. Obrigado, querido. É isso que a Bíblia nos ensina. Jesus diz, olha, para você entender o fim do mundo, o fim dos tempos, olhem para cima. A visão de um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem de ser essa, os pés na terra, mas os olhos, a mente e o coração nas coisas de cima, things above, como diz Colossenses 3. Pensando nas coisas que são de cima, olhando para as coisas que são de cima. Mas nós muitas vezes perdemos esta noção de como aconteceu no texto, a visão, o sonho que Jacó teve desta escada. O que lhe chamou a atenção, e ele descreve isso com muita propriedade, Jesus repete isso quando tem uma conversa com Natanael. Ele viu essa escada e nessa escada anjos que subiam e desciam em Betel. Amada, eu não sei quanto a você, eu não sei se você já sentiu isso, se você está aware disso. Mas há muita coisa que acontece quando estamos em Betel. Há um movimento espiritual enquanto adoramos a Deus. Há um movimento espiritual enquanto nos reunimos para adorar a Deus aqui neste hotel, um Hotel Delta, numa igreja ou qualquer que esteja adorando ao Senhor Jesus, ou nas casas onde nos reunimos, os life groups. Há um movimento espiritual enquanto adoramos, que os nossos olhos físicos não percebem. Muitas vezes o nosso pensamento não alcança, mas a Bíblia diz que o seu justo não vive pelos sentidos naturais. O justo, o filho de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele vive pela fé. Porque ele disse, o meu justo, disse Deus, viverá pela fé. E a Bíblia diz, a Bíblia mostra por diversas vezes, esse movimento angelical enquanto o povo de Deus adora a Deus. Enquanto o povo de Deus está buscando a Deus, há algo espiritual tremendo em Betel, e tenho que tomar o cuidado para não estar dormindo, enquanto estas coisas estão acontecendo. Coisas espirituais.
ao lado do meu colega que está aqui, na frente do meu vizinho que está aqui. Há algo espiritual acontecendo e eu preciso estar aware, preciso estar consciente. A Bíblia, por exemplo, no livro de Daniel, um homem de Deus, um homem de oração, porque anjos subindo e descendo, alguns comentaristas trazem isso com muita propriedade, indica esse movimento dos anjos enquanto o povo de Deus ora, enquanto o povo de Deus adora, enquanto Deus estende sua mão para curar, enquanto Deus estende a sua mão para transformar. Há um movimento destes anjos que, segundo Hebreus, são mensageiros de Deus, enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Anjos estão trabalhando sem que eu e você perceba. João, certa vez, desculpa, estou falando de Daniel, vou falar de João daqui a pouco. Daniel estava orando por uma necessidade específica. Daniel estava orando pela sua cidade. Daniel estava orando pela sua nação. E Daniel estava orando incessantemente, diz a palavra de Deus que ele estava orando no primeiro dia, no segundo dia, ele não viu nada acontecer. Com os olhos físicos não dá para ver as coisas acontecendo. Mas a Bíblia diz que no 21º dia, um anjo de Deus, o anjo Miguel, veio até Daniel e falou para ele assim: olha, desde o princípio das suas orações, desde o primeiro dia, as suas orações foram ouvidas, mas o príncipe da Grécia, se referindo a uma potestade infernal, a um demônio que se opôs ao recado que esse Miguel, anjo, haveria de trazer, o príncipe da Grécia e da Pérsia se opuseram a mim. Mas nós vencemos e eu vim lhe trazer o recado, porque você, diz o texto, Daniel 9, Daniel 10, é um homem muito amado, diz o texto lá. Enquanto ele começou a orar, o movimento angelical já começou a surgir. Anjos estavam subindo e descendo, porque este homem estava orando a Deus, homem de Deus. Um outro texto, agora sim, João, no Apocalipse capítulo 8, João, ele tem uma visão, enquanto ele tem essa visão, diz o texto que ele vê os anjos de Deus ao redor do trono de Deus, esses anjos estavam adorando, mas também ele viu anjos vindo até a terra e levando à presença de Deus incenso. E ele mesmo afirma que eram as orações dos santos. E depois que esse incenso foi colocado diante da presença de Deus, diz o texto que eles pegaram esse incenso do altar, jogaram na terra, Apocalipse 8, de 1 a 5, pode certificar lá. Jogaram na terra e houve na terra vozes, relâmpagos, trovões e terremotos. Todas as nossas orações são ouvidas por Deus. E enquanto oramos a Deus, Deus dá ordem ao nosso respeito. Eu não consigo ver, não consigo sentir, mas nem preciso, porque a palavra de Deus diz, e tudo que Deus diz é a verdade. Jacó precisou desse ânimo, passar por Betel para saber, olha, eu não estou sozinho. Pois a Bíblia diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem e os livra. Vocês oraram por nós aqui, fomos visitados lá no hospital. O médico disse assim, olha, eu não sei te explicar, você teve aqui todos os exames, os primeiros que chegamos, realmente essa enzima cresceu e disse que você teve infarto. Mas fizemos os exames do seu coração. Tudo que você imaginar, a gente fez exame, o médico chegou, o médico russo. Tudo que tínhamos que fazer, fizemos. E olha, o seu coração está novo e folha, não tem uma cicatriz. Como é que você explica isso? Estamos em Betel. Há movimento de Deus nesse lugar. Nós oramos e estamos ainda orando pela Sarinha. Gente, a Kátia confirmou. A Sarinha, quando deu entrada no hospital, olha só a sabedoria, né, a falta de sabedoria. Os médicos disseram assim, disseram para a mamãe, como essa menina ainda está viva. Disseram para a mamãe. Chegou um momento que a Kátia disse que a Sara teve um episódio, e aí as máquinas começaram a gritar, e eles removeram a Kátia e o Anilson, os pais da sala, fecharam a cortina, não deixaram eles entrarem lá, porque a situação era perdida. Nem tentaram nenhum procedimento de ressuscitamento, porque já estava perdido, só não queriam que os pais presenciassem esse momento. Sabe o que aconteceu? Ela voltou. Voltou. E aí o povo continua orando, fomos visitar a barriguinha dela, bem grande, assim, igual a do Getúlio. Bem grande.
E aí, Kátia, pelo que a gente tem que orar? Pastor, ela precisa ser estubada, o intestino está tem muita fezes, precisa tirar isso. Não é o caso do Getúlio. Mas ela precisa, o intestino tem que funcionar. Ora por isso, vamos orar, vamos pedir para a igreja, compartilhamos para a igreja orou. Irmãos, no mesmo dia, ela encheu 3 fraldas. 3 fraldas. A Kátia até falou assim, pastor, eu não entendo. Toda vez que eu vou na igreja, que minha filha está assim, ela faz uma caganeira que é uma bênção. O cheiro incomoda todo mundo, mas eu fico tão feliz. Ela fala, né? A Kátia falando para a gente. E funcionou. E esta semana, tiraram o tubo dela. Foi estubada. Gente, isso porque Deus está em Betel. Deus está entre nós. Quando nós oramos, há um movimento espiritual. Há algo que acontece que eu e você não vemos, mas Deus está fazendo. Deus está fazendo, não somente no momento em que eu e você oramos, mas quando nós cantamos, quando nós adoramos a Deus, quando estamos louvando a Deus, há algo que acontece. Salmo 22:3 diz assim, que Ele é o Deus de Israel, o Deus que habita, diz o texto, Salmo 22:3, no meio dos louvores do seu povo. Quando a gente está adorando aqui, está cantando louvores a Deus, a gente não está tendo uma performance, não é? Deixa eu ver se eu acerto o passo, né? Eu tenho que melhorar. Não é isso, a adoração não é isso. A adoração é muito mais que música, a adoração é muito mais que movimento. A adoração é reconhecer quem Deus é, que Ele está presente, o que nós devemos fazer, com a resposta que damos a Deus. A Bíblia fala, o homem segundo o coração de Deus, quem era? Quem era o homem segundo o coração de Deus? Davi, o filho do Romim. Homem segundo o coração de Deus, diz a palavra. E olha o que Davi fez entre tantas coisas. Davi foi aquele que inseriu no tabernáculo, na adoração do tabernáculo, música. Ele inseriu na adoração do tabernáculo louvor, porque até então não era. Quando Moisés construiu o tabernáculo, que era um ambiente de adoração, não havia ali espaço para música, não havia ali espaço para palmas, não se batia palmas. Não havia ali espaço para levantar ou se ajoelhar ou sentar, não havia isso. Porque era um ambiente de santidade, quem entrasse em pecado iria ser fuzilado. Você conhece a história. 2 Samuel capítulo 9, Samuel diz assim, como eu trarei a minha arca de Deus, né? E quando ele conseguiu entender o jeito de Deus, a Bíblia diz que ele vinha saltando e pulando diante de Deus, em adoração pela felicidade, do privilégio que ele tem de adorar a Deus, e adorou a Deus com todas as suas forças. E diz o texto que a adoração dele era tão extravagante, era uma adoração tão intensa, que a Mical e outros adoradores de janela, né, aqueles que ficam na janela só olhando, deixa eu ver, aham, eu vi que ele bateu palma, eu disse assim, aham, não é? Mical, ela viu Davi pulando e saltando e ela o rejeitou no coração. E você conhece a história do que aconteceu com Mical, porque julgou a adoração daquele que era o homem segundo o coração de Deus. Quando a gente adora Deus, algo tremendo acontece. E olha, quando você tem noção de que Deus está presente, a sua adoração tem que ser outra. A forma de adorar tem que ser outra. Porque Deus está presente, Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Há uma canção muito legal, eu gosto demais dessa canção, queria que você acompanhasse a gente nessa canção aqui. Se você puder ficar de pé, só um bocadinho. Só um bocadinho, para a gente adorar a Deus como fez Davi. Eu quero o volume aqui também, ok? Não esquece de mim não. Ok? Vamos cantar aquela canção, ela disse, se o Espírito de Deus, só um minutinho, bro. Pode continuar, toca. Ela fala sobre o Espírito de Deus que se move em mim. Tem alguém aqui que é cristão, que é homem de Deus? Diga amém. Amém. Vamos cantar essa canção um pouco mais rápido, pode ser, varão? Um pouco mais rápido? É de Deus? É, ele veio agora do Brasil, tá meio enferrujado. 1, 2, 3. Deus se move em mim, eu oro. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu oro como o rei Davi. Eu oro como o rei Davi. Eu oro. Eu canto. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Se o Espírito
Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Eu canto, eu canto, eu canto como o rei Davi. Eu canto, eu canto, eu pulo. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu danço. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Amém. Amém. Podem sentar. Aleluia. Que bênção. Só para a gente acordar um pouquinho. Joia. Muito bom. Betel é esse lugar da conexão entre a terra e os céus. Mas Betel também é o lugar da gente aprender mais sobre a soberania e o amor de Deus. É interessante o versículo aqui, eu não sei qual é a tradução que você está usando no seu app, ou a tradução da sua Bíblia. Mas se você notar comigo aqui, o versículo 12 e 13. Nessa escada, nessa visão que ele teve, algumas traduções trazem a informação, olhe comigo aí na sua Bíblia, de que Deus estava do lado dele. Olha aí, talvez a NTLH, ou a NVI em português, e a ARA em português, traz essa informação. Deus estava do lado dele. Mas as outras versões, a Almeida Revista e Corrigida, King James, a ESV, NASB, a Legacy, Amplified Bible, um monte de outras Bíblias trazem a informação de que ele estava no topo dela. Olha aí na sua tradução. Versículo 13. Qual dessas informações, qual dessa tradução está correta? Ambas. Se olharmos dentro do contexto de Jacó, e dentro do contexto bíblico, ambas fazem sentido. Ambas. Porque até então o que Jacó achava, olha, Deus me abandonou, Deus está longe de mim também. Ele é um Deus grande, é um Deus santo, é um Deus bom. Como é que um Deus grande, um Deus santo, um Deus bom, vai andar com gente como eu? Jacó podia pensar. Tive coragem de enganar meu próprio pai. Eu roubei o meu irmão. Como é que Deus, sendo santo, tão grande e poderoso, vai ter tempo para gastar comigo? Um pecador, um trapaceiro. Jacó podia estar pensando. Jacó podia estar tendo seus piores nightmares. Seus piores momentos, esqueci o que é essa palavra, gente, nightmare. Pesadelos da vida, porque achou que Deus o abandonou, ele não merece, eu não mereço a presença e o cuidado de Deus. Talvez você já passou por isso, ou está passando. Por que Deus, com tanta coisa para fazer, com esse mundo todo para governar, por que Deus vai parar tudo isso para cuidar de uma situação, uma papelada minha da imigração? Por que Deus vai parar tudo para cuidar do meu desentendimento no casamento? Por que Deus vai parar para saber se eu vou ou não vou casar, vai me dar essa varoa ou não vai dar essa varoa? Por que Deus vai parar os céus para se importar comigo? Tem gente assim em Calgary. Gente que pensa que a vida é vivida com suas próprias mãos. Que a vida é vivida com seus próprios recursos, que a vida é vivida com seus próprios métodos, ainda que sejam inescrupulosos. Tem gente que pensa isso. Era o que Jacó fazia. Ele era trapaceiro porque Deus está longe. Deus não me vê, não vê essas coisas que eu faço. Deus não se importa, Deus não tem tempo para mim. Era o que Jacó pensava. Daí você entende comigo como as duas versões, ou as duas traduções são tão importantes. Pois a Bíblia diz em Jeremias que o nosso Deus é o Deus de perto e o Deus de longe.
É o Deus que caminha comigo, seu nome é Emanuel, Deus conosco. Mas é o Deus que está ahead of me, está na frente de mim. Ele não só cuida dos meus problemas de hoje, mas já antecipa e resolve os problemas de amanhã. Só tem uma visão, uma perspectiva de quem Deus é, o que Deus faz, o seu poder, quem conhece Betel. Quem passa por Betel, quem tem essa visão de Betel, entende que Deus está comigo hoje e Deus estará comigo amanhã. Eu não tenho que me preocupar com a próxima semana. Eu não sei como vai ser 2025 e essa agenda 2030. Eu não sei. Eu não sei o que esse governo vai trazer de novo para espantar e acabar com a gente. Eu não sei. Só sei de uma coisa. Eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Não importa. Nosso Deus, quem conhece Deus, está em Betel. Deus está assim do meu lado nessa escada. E Deus está no topo. Ele governa sobre todas as coisas. A visão de Deus é privilegiada. Estar no topo é garantir que a visão do nosso Deus é privilegiada. Já teve algum prédio grande lá no Rio, ou lá em Santos, ou São Paulo, onde quer que seja? E é interessante, quando você está no meio de um tráfego, né? Eu estava assim na orla do litoral paulista, estava no meio do tráfego lá, e aquela buzinada toda, aquele calor infernal, e o trânsito parado, não conseguia ir para frente nem para trás, nem sabia o que tinha acontecido. E quando você chega no local, vê que não é nada, né? Você fica, mas que raiva, não é? Ao passo que quem está nos prédios, quem está no topo, olha lá de cima e vê assim, ih, rapaz, vai ter um transitinho aí, hein? É melhor desviar por ali, ó, pela direita, pela esquerda ali, já sai disso aqui, não é nada que aconteceu ali, ó. Por que está perdendo tempo aí? Deus está no topo da escada. Ele vê o que eu e você não conseguimos ver. Os seus pensamentos são mais altos, os seus planos maiores e melhores do que o meu e que o seu. E quando Ele dá uma orientação, Ele dá uma direção, siga, porque a visão dele é melhor que a sua, é melhor que a minha. Nós não precisamos, como Jacó, tentar resolver a nossa vida na força do braço, nos métodos que ensinaram a gente. Eu não preciso usurpar o meu lugar lá na empresa, como as pessoas fizeram, porque é o meu Deus que governa na empresa. Quem está em Betel sabe disso. Eu não preciso ficar fazendo caveira de ninguém, ou ficar puxando o saco de ninguém. Deus me coloca lá, quando Ele achar o dia certo, a hora certa. Ele coloca a gente lá. Ele viu que Deus estava no topo da escada. Qual é a visão que você tem do seu Deus? Seu Deus está longe, está distante de você. Olha o que Deus fez com Jacó. Gente, isso é graça. Isso é graça. Deus, na sua santidade, na sua soberania, ter o cuidado de ir até Jacó e mostrar para Jacó, olha, eu estou com você. Mas Deus sou eu. Você não lembra, não? Jacó, aquele que enganou o seu irmão, roubou o seu irmão. Não, eu estou com você. Mas Deus sou eu, Jacó. Enganei meu pai, eu sei. Eu estou com você. A presença de Deus, não é? Ela muda tudo, nessa escada que muda toda a história de Jacó. Certa vez um professor perguntou para uma garotinha, professor agnóstico, eu te dou uma maçã, se você me mostrar onde Deus está. Ela parou e pensou e disse assim, eu faço a feira para você, professor, se o senhor me mostrar onde Ele não está. Há uma diferença entre a presença de Deus e a presença manifesta de Deus. A Bíblia fala que nosso Deus é onipresente, não é? Na melhor das suas interpretações, Ele está em todos os lugares. Provérbios 15 vai dizer que todos os lugares estão diante dos seus olhos. Mas há uma diferença, como diz Salmo 139, entre a presença de Deus e a manifestação dessa presença de Deus. Salmo 139, ele fala por demais dessa presença de Deus, que até se eu fizer o meu leito lá no céu, no inferno, ali tu estás. Diz salmista, Salmo 139. Mas há uma diferença do que aconteceu com Salomão e o povo de Deus, e Moisés também, no tabernáculo, quando Deus manifesta a sua presença e enche aquele lugar de uma fumaça que ninguém consegue ficar de pé, por causa da presença dele. É a mesma coisa que, se você notou, tem muita gente aqui hoje, né? Tem um grande amigo meu aqui, Renato, Luciana,
Vieram lá de Marília, gente boa demais, está com a gente. Eles estão aqui, vocês nem sabiam o nome deles. Né? Mas eles estão aqui, vieram de Marília, passar um tempo. Gosta muito de bolo de chocolate, é isso, Renato? Só estou dando uma... Vocês não conheciam o Renato, ele está aqui. Até o momento ele não pôde se manifestar. Até o momento ele não falou nada, ele não disse nada, mas está aqui porque eu informei a vocês. Deus está aqui conosco. Deus está neste lugar porque Ele prometeu, onde houver 12 ou 13 unidos em meu nome, ali estarei. Uma coisa, temos a certeza e a convicção pela palavra que Ele está aqui. Outra coisa é darmos a Ele a oportunidade de manifestar a sua presença. Entende? Por isso que Ele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo, que a sua adoração seja de todo o coração. Quando você vier a Betel, vier ao culto, nessa comunidade essencial, venha com todo o seu coração, para dar o melhor que você tem. Eu vou tocar as melhores notas, eu vou dar os melhores agudos no louvor, eu vou fazer a melhor dancinha que eu puder, eu vou ficar sentado da melhor forma que eu puder na adoração, eu vou adorar a Deus da melhor. Porque quando você faz isso de coração, Ele se manifesta. Deus está aqui, neste lugar, em Betel. Fala para quem está do seu lado, Deus está aqui em Betel. Fala para ele ou para ela isso. Ok. E aí o texto continua, já estamos chegando aqui ao final, viu, Eric? Eric é meu amigo ali, ó, homem de Deus. Aí, olha o que o texto diz. No versículo 13, o Senhor estava, na minha tradução, o Senhor estava em cima dela, e o versículo diz, e disse... E disse, D-I-C cedilha E, não, 2 S's, disse, em Betel, temos a oportunidade de ouvir a voz de Deus. Em Betel, nós aprendemos a aguçar os nossos ouvidos, o sentido espiritual, para saber o que, como e como, o que e quando Deus está falando conosco. Ei, Betel, você sabe que essa é a primeira vez na história de Jacó que ele ouviu a voz de Deus? Ele já aprendeu com seu pai, com a sua mãe, Isaac e Rebeca. Olha, Deus falou comigo, Isaac pode ter dito para ele. Deus fala assim, Deus fala assado. Deus, Ele costuma se posicionar, se dirigir a gente desta forma. Ele aprendeu muito sobre a voz de Deus, mas Jacó nunca teve a oportunidade por si mesmo de ouvir a voz de Deus. Nunca. Talvez o seu pai falou das experiências do seu avô Abraão, o pai da fé. O quanto que Abraão ouviu a voz de Deus, deixou o lugar onde ele estava por obediência a Deus e foi para uma terra distante sem saber que terra era essa, porque ouviu a voz de Deus. Ele deve ter contado para o seu filho do seu avô, de que, olha, quando seu avô era vivo, o seu avô ouviu a voz de Deus dizendo, vai lá e me sacrifica Isaac. Era eu. Deus falou com seu avô para o meu pai me sacrificar, me levou lá no Monte Moriá. Era uma loucura, mas ele ouviu a voz, estava claro, ele ouviu a voz de Deus. Ele foi lá no Monte Moriá, ele obedeceu a Deus, mas na hora do sacrifício, Deus proverá, Deus proveu um cordeiro. Ele ouviu as histórias de Deus, ele ouviu os feitos de Deus. Ele ouviu a obra, os planos de Deus, mas nunca por si só teve a oportunidade de ouvir ele mesmo a voz de Deus. Em Betel, ele aprendeu que Deus fala. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Jesus diz ainda lá em João, quando fala, lá em Apocalipse, quando fala para João, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o quê? O Espírito diz às igrejas. Eu não sei se você já ouviu falar daquele Mosquito Tone. Já ouviram falar do Mosquito Tone? Não? Mosquito Tone é um aplicativo para o celular que alguns adolescentes descobriram recentemente para poder usar o celular na escola. Não é? Ele coloca nesse Mosquito Tone. Então, quando o celular ele toca, alguém está ligando, então está passando um texting, só pessoas de 25 anos para baixo conseguem ouvir. Porque é um tom, ele chama de mosquito tom, não é? Mosquito tom.
é um tom de hertz, né? Que só pessoas jovens como eu e o Getúlio conseguem ouvir. Ninguém mais. É isso? E aí eles estão usando isso hoje. A coisa está acontecendo, eles estão se comunicando, eles estão escrevendo, mas ninguém sabe. Ninguém sabe. A questão não é se Deus fala ou não fala. Ele está falando. Ele fala comigo, fala com você através da natureza. Fala comigo, fala com você através dos louvores. Fala comigo, fala com você através da palavra pregada, da palavra estudada. Fala comigo, fala com você através de uma criança. Fala comigo, fala com você através de profetas. A questão não é se ele fala ou não fala. A questão é se eu estou no mesmo tom. A questão é se eu estou no mesmo hertz. A questão é se eu estou na mesma frequência da voz do Espírito. Essa é a grande questão. E aqui Jacó teve o privilégio de ouvir a voz de Deus. E quando ele ouviu a voz de Deus, algo tremendo mudou na sua história, na sua vida. Porque você conhece quando Rebeca e Isaac tiveram esse plano para mandar Jacó para Harã, tinha uma razão, era um plano dos seus pais. Tinha uma razão. A razão era mandar para Harã porque a família de Rebeca veio de lá. E lá em Harã, como tinha muita gente da família, Rebeca pensou, dificilmente o meu filho Esaú vai chegar lá e fazer uma besteira com seu irmão, porque os meus parentes vão proteger o meu filho. Foi isso que Isaac e Rebeca pensaram. Então ele deixou ali a casa da sua mãe para ir até Harã, a casa dos seus parentes, buscando proteção em Harã, buscando, quem sabe, um futuro em Harã, buscando, quem sabe, ter que constituir uma família em Harã. Eram os planos dos seus pais. Depois, com o tempo, tornou-se o seu próprio plano. Mas é interessante que quando ele ouviu a voz de Deus, você acompanhou comigo aqui nesses versículos, Deus lhe mostrou em visão uma escada. Essa escada não ia da casa dos seus pais até Harã. Essa escada ia das casas dos seus pais, onde ele estava, até os céus. Quando temos o privilégio de ouvir a voz de Deus, nós temos o privilégio de contrapor os planos dos meus pais, os meus planos e os planos de Deus. Ainda pode ser que os planos dos meus pais, os meus planos, me levem a algum lugar nesta terra, para quem sabe constituir família, para quem sabe casar, para quem sabe ser próspero. Mas os planos de Deus são maiores e melhores, porque além de me reportar a qualquer lugar geográfico que esteja na terra, Ele me liga aos planos dos céus. Isso significa que em Betel a gente aprende que não viemos para o Canadá para viver aqui uma vida simplesmente de trabalho ou de imigrante, ou quem sabe um dia de PR, ou quem sabe de um Canadian citizen. Viemos aqui com uma missão. A missão que temos não é nossa, a missão que temos nasceu no coração do Pai. Jacó sabia que a sua ida para Harã não era para viver apenas os seus planos, era para viver e confirmar os planos dos céus. Os planos de Deus. Por que você veio para cá? O que você está fazendo aqui? Foi Deus que te trouxe aqui. Porque Deus tem um plano maravilhoso na sua vida e através de você, para impactar a sua vida e esta cidade. Tenha certeza disso. Mas eu sou Jacó, pois é você. Do jeito que você é, quem você é, Ele não vai deixar do jeito que você está, vai te transformar, mas Ele vai te usar aqui nessa terra. Creia nisso em nome de Jesus. Em último lugar, Betel, além de ser esse lugar aí de experiência, de conexão entre o céu e a terra, de você ouvir a voz de Deus, de você ver a presença de Deus, Betel é esse lugar também onde você renova a sua esperança. Porque, como eu disse para você, a viagem era de 800 quilômetros. Gente, é uma viagem longa. E nós estamos caminhando também para uma viagem que não é como essa de ir para o Canadá simplesmente, ou quem sabe quando voltar para o Brasil, A nossa viagem, nós estamos de jornada direta para Canaã Celestial. Estamos indo para casa. Vamos encontrar com o nosso Pai. A caminhada é longa. É muito mais que 800 quilômetros. A Bíblia diz que essa caminhada longa é de apenas 15 centímetros.
Mesmo nesses 15 centímetros de caminhada longa, de jornada que temos até o céu, nós precisamos de renovo. Nós precisamos renovar as nossas forças, a nossa esperança, a nossa fé em Deus. E foi o que Deus fez aqui. Jacó parou na primeira cidade que encontrou, logo no deserto da cidade, Luz. Teve essa experiência, chamou essa cidade de Luz de Betel, e ali ele foi renovado para continuar a sua caminhada, a sua jornada. Por quê? Olha o que diz aí o versículo 15, 14 e 15. Deus reafirma as promessas que ele fez para o seu pai Isaque. Ele reafirma as promessas que ele fez para o seu avô Abraão. Ele reafirma as promessas. E é interessante que até aqui, tudo que Jacó fez foi por suas próprias contas. Eu vou dar esse prato de lentilha e eu vou roubar a primogenitura do meu irmão. Aí ele aprendeu com a sua mãe, olha mãe, nós vamos enganar nosso pai, nós vamos roubar a bênção de novo do irmão e eu vou ser abençoado. Eu. Antes de passar por Betel, a história da minha vida, quem conduz sou eu. Antes de conhecer o Deus que se manifesta em Betel, sou eu quem digo o que eu vou fazer. Sou eu que escolho por onde vou passar. Porém, quando chegamos em Betel, como você vê aqui no versículo 14 e 15, o sujeito da ação não é mais eu, é Deus. Interessante o Salmo 23, quando fala de Deus como nosso pastor. Em todos os versículos você vai ver que é Deus que me faz deitar em verdes pastos. É Ele, não é? Que renova as minhas forças. É Ele, é Deus, Deus, Deus. O único verso no Salmo 23 em que o salmista toma a frente e ele mesmo é o autor das suas ações. Ele diz, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. O salmista já deixa claro que os caminhos para o homem parecem ser bons, mas o seu fim são caminhos de mal, de destruição. Porém, agora Deus decidiu entrar na história de Jacó. Jacó, olha o versículo 15, 14 e 15. 15, eu estou contigo, eu te guardarei por onde quer que fores, eu farei tomar a posição da terra, eu não te deixarei, até que haja feito tudo o que eu, Deus está dizendo, tenho dito. A ação agora é de Deus. Eu e você podemos fazer planos e devemos fazer planos. A Miriam, minha esposa, fez um plano mirabolante. Quero casar com o homem mais inteligente e bonito da terra. E ela conseguiu. Porque Deus estava na frente. Alguém teve misericórdia aí, fui eu. Né? É bom fazermos planos, temos que fazer planos. Mas é Deus quem conduz a nossa história. Deixa Deus conduzir a tua história. Porque se isso for verdade, olha o que acontece no versículo 14. Ele não vai abençoar só você. Olha o versículo 14. Ele vai abençoar você e a sua família. Amanhã é o dia da família. Quando eu e você decidimos ser guiados por Deus, eu e a minha casa servimos a Deus, quando isso acontece, a minha família é abençoada. O meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, os meus tios, aqueles que estão comigo são abençoados. Ele disse, olha, eu vou abençoar a sua descendência, a sua semente será como o pó da terra. Mas não só eu e a minha família. Olha o versículo 14 na parte final. Em ti e na tua semente ou na tua família serão benditas quem? Todas as famílias da terra. Porque um decidiu obedecer, porque um decidiu seguir a Deus, porque um deu a Deus o sujeito da ação. Quando isso acontece, a gente aprende isso em Betel, essa comunidade essencial. A minha família é abençoada e as famílias ao redor são abençoadas por causa da nossa obediência a Deus. Isso a gente aprende em Betel. E eu quero terminar aqui. Porque Betel não acabou. Depois o versículo 16 diz, olha comigo 16. Acordado, pois, José do seu sono.
Oh, desculpa, Jacó. Eu estava dormindo. É hora de a gente acordar do sono, não é? Por que a gente permanece ainda dormindo na casa de Deus? É hora de acordar do sono. Porque todas as vezes que estamos aqui, Deus está nesse lugar, todas. E Deus está se movendo em nosso meio aqui. Deus ouve a nossa adoração, Deus ouve a nossa oração, Deus age no nosso meio. E o que Deus espera de mim e de você, o que Deus espera de nós, é o que Jacó fez aqui. Versículo 20 diz, e ele votou um voto. Ele fez um compromisso com Deus. Quem passa por Betel e tem a visão que tem em Betel, quem passa por Betel e tem a experiência que tem em Betel, quem passa em Betel e decide jogar fora essas vestes de descanso, de sono, de pijama espiritual, não tem outra atitude senão temendo, fazer um compromisso com esse Deus que está no topo da escada e está do meu lado. E o voto que ele fez, olha o que ele diz aqui no versículo 21. O Senhor será o meu Deus. Ele vai mandar na minha vida, Ele vai me dar a direção. Eu me comprometo a me amoldar aos seus planos, a entrar na sua forma, não me conformar com o mundo. Quero ser transformado como o mundo não é, para entrar na forma de Deus, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quem passa por Betel não é mais o mesmo. Quem passa por Betel assume publicamente. Isso aqui nós lemos hoje, é público. Assume publicamente um compromisso com o Deus de Betel. Essa comunidade é uma comunidade essencial. Porque aqui a gente não está brincando de ser igreja. Aqui a gente não está brincando de clube. Aqui a gente está falando coisas sérias, espirituais. A vida não é só essa área física que a gente vê, ela é espiritual. Há um Deus que cuida de nós. Há um Deus que dirige as nossas vidas. Há um Deus governando. E o que Ele quer é apenas o seu compromisso com Ele, nada mais. Que você tenha o seu compromisso com Ele e dê a Ele tudo o que você tem, a sua própria vida. E Ele cuida de você. Quero lhe convidar a fechar os seus olhos, nós vamos orar. Esse momento. Amado Deus, obrigado pela tua presença aqui em Betel, na casa de Deus, que Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração. Pai, nesse momento, eu quero pedir que o Senhor nos tire da letargia do sono espiritual. Alguns de nós, Pai, ainda não teve essa experiência tão poderosa como homens de Deus, como Jacó, de ouvir a Tua voz. Ah, Deus, abre os nossos ouvidos espirituais para ouvirmos a Tua voz. Alguns de nós não teve o privilégio de ver o Senhor agir com os seus olhos. Pai, como Paulo orou pelos Efésios, eu quero orar por mim e pelos meus irmãos aqui. Senhor, abre os nossos olhos espirituais, olhos de entendimento, para saber a grandeza da nossa vocação, a herança espiritual que nós temos em Cristo. Que o mesmo poder que o Senhor usou para ressuscitar Cristo dos mortos, como Paulo diz em Efésios 1, é o mesmo poder que está na igreja. É o mesmo. Abre os nossos olhos espirituais para ver, ó Pai, a Tua presença, o Teu poder, a Tua autoridade, a Tua soberania, o Teu amor sobre nós. Abre os nossos olhos. Deus, em nome de Jesus, tira de nós, Senhor Deus, toda veste de sono espiritual, de letargia, o sono do pecado, o sono da iniquidade, o sono, Senhor Deus, humano, o sono denominacional. Oh Pai, o sono da mesmice, aqueles que estão já acostumados com o seu nível de experiência espiritual, tira de nós. E Deus nos dê a coragem agora de não apenas, ó Pai, abrir os nossos ouvidos e abrir os nossos olhos,
abrir também nossa boca, Senhor Deus, para assumirmos contigo um compromisso como fez Jacó. O Senhor será o meu Deus. Deus nos dê essa ousadia hoje em Betel, de assumir este compromisso de viver sempre obedecendo a tua voz, de viver a missão, o ministério que o Senhor tem para nós. É nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Eu queria terminar o culto, quero terminar aqui em oração, mas eu quero te dar a oportunidade, em nome de Jesus também, de fazer a sua própria declaração de compromisso com Deus. Veja só, não é chamado para conversão, é um chamado para missão. Você veio para cá, como Jacó estava indo para Arã, mas Deus está te mostrando uma visão muito além de Canaã, Arã. Ele está mostrando que é uma escada que te liga aos céus. Você que quer dizer sim ao chamado de Deus, seja qual for, eu não sei qual é o chamado que Deus tem para ti. Se é para ser um bom profissional, e como profissional ser um missionário, se é para ser pastor, se é para ser um teólogo, se é para ser um missionário, se é para ser um líder, eu não sei. Mas Deus está dizendo que hoje é o tempo de você renovar o seu voto. Então, sem mais delongas, eu quero te desafiar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós vamos orar por você. Você que quer renovar o seu voto com Ele. O seu voto na missão que Ele te deu em Betel. Então vamos orar por você. Eu não vou ficar por muito tempo chamando você. Você pode vir do seu lugar e vir aqui à frente. Vamos orar por você. Você tem algo no teu coração. Assim que você chegar aqui à frente, se você puder se ajoelhar, me ajuda muito. Você que está sentado comigo aí, você vai me ajudar em oração. Mesmo onde você está, você levante suas mãos em direção a esses nossos irmãos aqui. Nós vamos orar por eles. Orar para que Deus se manifeste na vida deles e através deles. Para que ele e sua família sejam abençoados, para que outras famílias sejam abençoadas também. Em nome de Jesus. Onde você está, levante suas mãos, vamos orar por eles, em nome de Jesus. Oh, papai, Deus da glória, Pai, nós estamos renovando os nossos votos a Ti, estamos consagrando nossa vida ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, o Senhor sabe o chamado que o Senhor tem para cada uma dessas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eles tomaram um ato de fé, vieram até aqui à frente, Senhor Deus, em resposta à Tua voz. É a Tua voz. Por isso, Pai, eu quero pedir que o Senhor venha renová-los. Pai, assim como Jacó derramou azeite sobre aquela pedra, derrame do Teu azeite sobre a vida deles. Deus, renova a unção que o Senhor tem sobre a vida deles, renova o amor, renova a alegria, abre a visão espiritual para quando olhar a Tua palavra, saltar da Sua palavra princípios que eles jamais tinham visto antes. Deus, em nome de Jesus, abre os seus ouvidos espirituais e aguça-os para ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Deus, dê aos seus lábios autoridade, ousadia, sabedoria para pregar de Jesus, para falar do Seu amor. Aqueles que ainda não Te conhecem, levar pessoas a um compromisso contigo. Deus, dê a eles ousadia para obedecer e seguir a direção que o Senhor tem, para que eles andem nos caminhos que o Senhor abrir pelos seus próprios passos. Senhor, que o Teu azeite alcance também suas mãos, as suas mãos sejam usadas para o louvor e adoração ao Teu nome, as suas mãos sejam usadas para curar, para abençoar pessoas, para libertar da ação do inimigo. Usa as suas mãos poderosamente, Pai, que não sejam mais os mesmos como Jacó não foi. Pai, que eles sejam, Senhor Deus, conhecidos nesta terra como homens e mulheres que abençoam, que vivem o plano de Deus. Oh Deus, e a Tua palavra se cumpra em suas vidas, Pai. Que eles sejam essas testemunhas fiéis. O Teu Espírito os renove, o Teu Espírito os use poderosamente. E o Senhor seja glorificado. É a oração da Tua igreja. E sabemos, Pai, que enquanto estamos orando aqui, os Teus anjos estão em movimento. Há um movimento do Senhor, há um movimento espiritual. Sabemos disso, pois a Tua palavra declara. E assim nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Vamos aplaudir a Deus pela vida deles.
Se você puder ficar de pé a todos mais uma vez, nós já estamos encerrando o culto. Quero agradecer muito a presença dos nossos amigos visitantes, os nossos irmãos, e avisar que amanhã é o dia da família. Bem ali quando você sair à sua direita, numa porta ali à direita, temos um mural para você tirar foto com você e sua família, né? Pode ser sua família de sangue ou alguém que você conhece e queira fazer parte da sua família, tá certo? Quem sabe tirar foto com a sua pretendente, não é? Tirar a foto ali já profeticamente, tá certo? Dá um abraço aí no seu irmão apertado. Deus te abençoe. Tenha uma semana de vitória, uma semana abençoada, em nome de Jesus.